Moradores do Parque São Pedro, Parque Riachuelo, Cidadão 10 e Campos Sales fizeram uma manifestação no início desta manhã contra a substituição de uma UPA por um posto de saúde. Eles reivindicavam a substituição da unidade de pronto atendimento 24 horas por um posto de saúde. Segundo o líder comunitário da área, um estudo técnico está em fase de andamento. Estão fazendo um estudo técnico e querem fechar 3 hospitais aqui em Manaus. A UPA, um CAIC, uma maternidade, devido à crise que o nosso Brasil está passando. De acordo com os moradores, atualmente a UPA atende cerca de 80 mil pessoas por mês, entre eles moradores do Parque São Pedro, Parque Riachuelo, Cidadão 10 e Campos Sales. A gente, quando precisa de um socorro aqui, o lugar mais perto que nós temos é aí, olha. A gente chega lá, é bem atendido, entendeu? Não tem como fechar. Durante o protesto, os manifestantes fecharam a Avenida Torquato Tapajós, bem na entrada do Parque São Pedro, por cerca de 20 minutos. Nós moradores daqui do Parque São Pedro, nós moramos há 12 anos e a única pronto-socorro que começou aqui foi a UPA, que atende toda a região, e isso é uma vergonha pra gente, e tanta gente, moradores aqui, e um pouco de gente aqui fazendo manifesto. O trânsito no local ficou congestionado. Alguns motoristas usaram meio-fio para desviar. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que não procede a informação do fechamento da unidade de pronto atendimento, a UPA, no Campos Sales. A Suzan vai agendar uma reunião com as lideranças da comunidade para esclarecer todas as eventuais dúvidas. A crise econômica vem atingindo o setor privado, mas também pegou de jeito as instituições públicas. Na semana passada, o chefe do Ministério Público Estadual foi à Assembleia Legislativa anunciar que o orçamento deste ano deve ter uma redução de 15% em relação ao ano passado. Dos 230 milhões de reais previstos, o Ministério Público do Amazonas só teria recebido do governo do estado cerca de 203 milhões. E para falar deste e outros assuntos relativos ao Ministério Público, nós convidamos o Procurador-Geral de Justiça, promotor Fábio Monteiro, que já está aqui conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Promotor, primeiro eu queria que o senhor explicasse que o Ministério Público do Amazonas, ele vem diminuindo consideravelmente o seu orçamento no decorrer dos anos e principalmente agora nos últimos meses, né? O que acarretou aí, inclusive, em cortes no provento de aposentados e pensionistas, isso no que se refere ao pagamento de benefícios. Na sua atual gestão, quanto foi o déficit no orçamento e quais as maiores consequências disso? Na verdade, o orçamento, quando ele é projetado, em cima dele é aquilo que o Estado espera arrecadar, né? E em face disso, é repassado a cota para que cada órgão dentro do 10º tenha direito à instituição com independência orçamentária financeira. O que acontece? Com essa queda, como você bem colocou, nós tivemos que nos adequar a uma nova realidade. Mas em momento algum prejudicou aquilo que é vantagem pessoal, gasto com o pessoal e conquistas do membro ou dos servidores. O que evidentemente acontece é que nós passamos a ter cada vez mais uma limitação na capacidade de investimento. E isso sim nos tem prejudicado. No que diz respeito a algumas vantagens de benefícios de aposentados ou pensionistas, nós simplesmente o que fizemos, algumas cotas que nada a ver com o valor do subsídio ou a pensão, evidentemente que isso é direito indiscutível, mas alguns benefícios já tinham sido reconhecidos e que vinham sendo pagos parceladamente, nós diminuímos o valor da parcela para nos adequar àquela cota orçamentária mensal diminuída e aumentamos o número de parcelas em virtude desse momento que esperamos, claro, seja logo resolvido e a arrecadação volte a melhorar. Mas isso tem um reflexo, sem sombra de dúvida, extremamente importante, porque nós temos a nossa capacidade de investimento diminuída no que diz respeito a aumentar o número de promotores. Nós estamos num concurso público, né? E que está em fase final agora de realização. Nós já vamos agora para a última prova, que é a prova de tribuna, onde nós tínhamos inicialmente 12 vagas. Como instalamos 5 vagas de promotoria aqui na capital, esse número hoje já é real de 17, mas evidentemente que quando dá homologação, nós talvez não consigamos dar posse para todos ao mesmo tempo. Isso é uma realidade. Então, é claro que a prestação de serviço para a população não ficará prejudicada,
porque nós teremos promotores respondendo por mais de uma promotoria, por exemplo. Mas, evidentemente, que o ideal seria que todas as comarcas do interior tivessem os promotores. Esperamos que, no segundo semestre, já com o concurso homologado e com a crise em melhor estado, digamos assim, nós consigamos dar posse para todos os promotores. Agora, falando em concurso, queria que o senhor falasse sobre a proposta de resolução que dispõe sobre a reserva de vagas aos negros nos concursos do Ministério Público Brasileiro e do Conselho Nacional do Ministério Público. Como o senhor analisa essa proposta? Olha, eu tenho uma opinião. A opinião pessoal, evidentemente, ela, se vier uma resolução, e essa resolução em órgão em caráter nacional ela terá que ser seguida pelos Ministérios Públicos e, evidentemente, se alguém entender que há algum questionamento sobre a constitucionalidade, depois de provocar o Supremo, entendendo que é devido, é óbvio que nós iremos cumprir. Mas, com a opinião pessoal, eu não compactuo, eu não concordo. Eu entendo que a meritocracia é o melhor caminho. Então, quando se pensa em concurso público, eu não vislumbro a possibilidade de se separar cotas em virtude da cor ou da etnia, né? Porque senão podemos nos deparar com que situação? Talvez pessoas que tenham logrado êxito com uma pontuação muito maior fiquem de fora em detrimento daqueles que viriam focados num número percentual menor e destinado de vaga. Mas, se a resolução vier e, evidentemente, der um caráter nacional, nós iremos respeitar, mas, enquanto pudermos discutir em Brasília, dentro do Conselho Nacional de Procuradores, entendemos que o caminho natural é o concurso público de caráter universal, independente da cor ou da crença. Agora, em relação a reportagens que estão sendo veiculadas no meio de comunicação, é verdade que o Ministério Público agora só vai tomar providências caso uma denúncia seja feita oficialmente? Não, de jeito nenhum, né? Nosso trabalho ele não pode ser o judiciário. Ele precisa, sim, como órgão imparcial, né, ele naturalmente precisa de uma postulação, de uma provocação para que haja essa resposta do Poder Judiciário. O Ministério Público, na essência, ele é parte processual. Então, ele é o autor da ação penal, ele é autor da ação civil pública. Então, é óbvio que seria absurdo nós ventilarmos a possibilidade de que um membro do Ministério Público só poderia agir se provocado fosse. Nós não somos onipresentes, então é lógico também que não tem como termos conhecimento do que está acontecendo em todos os locais, porque nós, infelizmente, não estamos em todos os locais. Mas, então, muita coisa nos chega. Mas, evidentemente, que tomando conhecimento de que algo está acontecendo, o promotor não precisa ser provocado para agir. Ao contrário, se não agir, ele pode ser responsabilizado por prevaricação, inclusive. Agora, eu queria falar com o senhor sobre as eleições de 2016, né? Como estão aí os preparativos para o pleito do ano que vem, né, na verdade? Deste ano, na verdade. Isso. O pleito municipal, ele naturalmente, ele já mexe muito, né, com o sentimento ali dos munícipes, por razões óbvias, principalmente região norte e os municípios da região norte e região nordeste, do interior, as prefeituras são os maiores empregadores. Então, isso por si só já demonstra o interesse, já deixa muito claro o interesse da população com esse tipo de eleição. Então, naturalmente, o promotor eleitoral já tem muito trabalho nesse período. Esse ano, nós acreditamos que ainda vai ter mais trabalho, primeiro pela crise política, que tem mexido muito com os ânimos e, evidentemente, mexendo em Brasília, tem os reflexos em todos os diretórios e, portanto, em todas as coligações e partidos, como também, em virtude da mini-reforma, um período menor de propaganda, um período menor de campanha, e com essa proibição da doação, nós estamos muito atentos para ver a possibilidade, e aí, portanto, coibir de caixa 2, de doação ilegal. Então, assim, nós temos investido bastante, estamos realizando eventos internos, para treinamento dos promotores eleitorais, para orientação dos promotores eleitorais, em parceria com a Procuradoria Regional Eleitoral. Nós vamos colocar um grupo de servidores assessorando os promotores do interior aqui em tempo real, através de mídia, através de caráter virtual, a comarca mais longínqua, a promotoria eleitoral mais distante, ela terá em tempo real assessoramento de bacharéis em direito aqui, servidores do Ministério Público, para municiar esses promotores com o máximo de elemento possível, até porque os prazos eleitorais são muito curtos.
Então, além da questão didática, nós estamos orientando que os promotores façam, e sempre fizeram isso, agora de forma mais incisiva, palestras, encontro com os munícipes, movimentos sociais, enfim, no sentido de orientar, deixando muito claro que o que não basta, depois que aconteceu o problema, tentar culpar os outros e esquecer da sua responsabilidade. Nós somos responsáveis por quem nós colocamos lá. Então, o objetivo é que a vontade do eleitor prevaleça e que o eleitor saiba votar direito. Você falou agora há pouco também da crise que a gente tem passado, que foi aí o estopim, o grande lava-jato, enfim, falando sobre a corrupção, né, que veio muito à tona. E o combate à corrupção é prioridade do Ministério Público? Sem sombra de dúvida. É óbvio que nós temos que combater o traficante, nós temos que combater a criminalidade organizada no que diz respeito a latrocínio, a roubos qualificados, mas um prefeito, um secretário, um governante que desvia uma determinada quantidade de verba e deixa de aplicar na saúde, por exemplo, ele causa um mal igual ou às vezes muito maior do que aquele cidadão que praticou uma conduta isolada. Então, é uma prioridade da nossa gestão. Nós temos investido muito no nosso grupo de combate a organizações criminosas. Os promotores, eles trabalham lá agora de forma exclusiva. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Segurança, então tem um número de servidores da própria Secretaria de Segurança trabalhando dentro do Ministério Público, dentro do nosso GAECO, do grupo de combate. Nós temos uma comunicação direta com todos os promotores do interior e aqui na capital, o patrimônio público, enfim, e as instituições que são de controle também, que têm diversos termos de cooperação. Então, temos tomado diversas providências, temos feito diversas recomendações. Eu tenho ido aos municípios e tenho uma agenda programada para continuar a fazer, para dar um suporte para os promotores, no sentido de que é inaceitável que não haja medicamento básico nas unidades de saúde, por exemplo, do interior, quando há comprovadamente a emissão dos recursos. Promotor, eu queria que você falasse sobre esse novo projeto que o Ministério Público tem para apoiar familiares de vítimas de crimes. Como é que vai funcionar? Como é que ele vai ser implementado? Isso, nós já estamos em fase final dessa questão do projeto para implementar, se Deus quiser, já no mês que vem. O objetivo vai ser usar o espaço que nós temos nas diversas unidades espalhadas pela capital e depois se estender para o interior também, mas utilizando os nossos próprios servidores, assistente social, psicólogo, pedagogo, no sentido de orientar as vítimas. Nós vemos muita preocupação por parte do Estado brasileiro com o réu, com os condenados, com as pessoas que praticam crimes. Eles também merecem, sem sombra de dúvida, a atenção, os direitos são para todos, mas as vítimas de crimes e os seus familiares, e nós não vemos na pauta do dia por parte do poder público. Então é importante que o Ministério Público encampe isso, essas pessoas perdem um ente querido, essas pessoas têm um ente querido vítima de violência sexual, por exemplo, e o Estado como um todo, as instituições como um todo, pouco se importam ou pouco tem programas voltados. Então, nós vamos dar orientação, nós vamos utilizar espaços do Ministério Público na cidade de Manaus para receber essas pessoas, para dar a orientação, para conversar, fazer os encaminhamentos necessários e aí sim, inclusive os termos de cooperação, de encaminhamentos, inclusive vamos visitar a superintendente da SUFRAMA. Então, assim, o objetivo é que eles tenham um acompanhamento psicossocial e até, se for o caso, o encaminhamento para lograr êxito, até em adquirir emprego quando há o perdimento, por exemplo, de um ente querido que era o arrimo de família. Então, o objetivo é botar o Ministério Público no sentido de contribuir para que a justiça seja mais social, mais humana. Aquele ambiente de que a lei é fria e só a lei que interessa, a aplicação dela, sem preocupação com os desdobramentos, ele tem que ser deixado de lado. Nós temos que ter um Ministério Público mais proativo. Eu queria que você falasse também sobre essa descentralização do atendimento do Ministério Público, que agora também está atuante lá na Zona Leste, né? Eu queria saber como é que está ocorrendo isso. Isso. Na verdade, nós temos já há muitos anos um centro de atendimento ao público na nossa sede principal, na Ponta Negra, mas sempre me incomodou, porque o próprio endereço, ele, de uma certa forma, ele é desestimulante ao atendimento à população. Acho que o membro da sociedade, dificilmente ele pegaria um ônibus para ir até a Ponta Negra reivindicar seus direitos. Então, nós temos uma unidade na Zona Leste,
uma área extremamente significativa. A gente tem os gabinetes dos promotores que atuam, por exemplo, nas promotorias de violência doméstica e familiar contra a mulher. E nós colocamos também uma área ali para atender a população de todo aquele conglomerado de conjuntos que existe ali, no sentido de tanto dar o encaminhamento nas promotorias ali especializadas, como dar orientação e encaminhamento jurídico de toda e qualquer área que, inclusive, não seja aquela daquela localidade. Então, atendemos o público naquele local e estamos fazendo agora já a inauguração também numa outra unidade nossa na Rua Belo Horizonte, para poder também receber essa população e fazer os encaminhamentos, orientar em que nível está o processo, o que está faltando, se ali tem que ser para a Defensoria Pública, se é atribuição nossa, se é atribuição do Ministério Público Federal, enfim. Não é a população que tem que entender de direito. Então, na verdade, o servidor público, qual se inclui o Ministério Público, é que tem que servir de uma forma mais qualitativa. Desde já nós agradecemos a sua participação, recebemos o Procurador-Geral de Justiça, promotor Fábio Monteiro. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. E logo mais tem esporte por aqui, com as últimas notícias do Vasco e Fluminense, que se enfrentam em clássico na Arena da Amazônia. E lógico, tem tudo o que as celebridades andaram aprontando nesse fim de semana. Fica aí que eu volto já.